Tá bom, gente. Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite para fazer essa aula, que é um assunto que eu gosto bastante. Quem já teve a oportunidade de passar comigo na interna sabe, ou de participar da grande sessão de fevereiro, sabe que é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu quero já começar dizer aqui que vocês podem pedir para parar a apresentação e perguntar na medida que forem surgindo algumas dúvidas. O meu intuito é que vocês entendam um pouco das condutas, especialmente que as equipes clínicas tomam em conjunto com vocês nas decisões do perioperatório, né? Até aqui está a avaliação pré-operatória, porque foi um pouco do que a gente combinou, né, Angélica? Mas o termo mais correto, usual, que a gente tem utilizado agora é a avaliação perioperatória, porque engloba o antes, o trans e o pós, e eu vou explicar um pouquinho por quê que esse conceito é importante. Então, esses são os três principais artigos que eu estou embasando essa aula. São todos bem mais recentes, assim, saiu em 2024 um novo guideline da American Heart Association, que ainda rege, né? E a Escola Americana de Cardiologia, muito do nosso manejo perioperatório, e também saiu, depois de muitos anos, a diretriz brasileira anterior a 2024, de 2017, um novo guideline sobre perioperatório. Eles são muito consonantes, assim, eles falam todos muito na mesma língua, com algumas pequenas nuances que eu vou deixar claro aqui para vocês. E esse artigo do JAMA, apesar de ser de 2020, ele segue bastante atual e ele é muito didático. Então, eu diria que para o não especialista, assim, ainda ler esse artigo do JAMA é bem interessante, porque ele consegue resumir as evidências e num formato bem acessível, que eu acho bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois as três referências, tá? Então, primeiro falando assim a regra que parece básica, mas não é tanto assim, que a gente deve fazer o pré-operatório no pré-operatório sempre que possível, né? Porque eu falo isso? Porque não é infrequente a gente receber pedidos de pré-operatório e eventualmente a gente pede ao cirurgião que postergue um pouco o procedimento cirúrgico na noite anterior ou na manhã do dia da cirurgia, né? E apesar de a gente não ter dados brasileiros, a gente sabe que dados americanos demonstram, por exemplo, que 45% dos pacientes que têm mais de 45 anos que vão ser submetidos a qualquer procedimento cirúrgico têm dois ou mais fatores de risco cardiovascular, e aqui falando só de um dos riscos que a gente deve hoje em dia compor nos nossos pacientes. E um estudo retrospectivo mostra 10 milhões, que em 10 milhões de procedimentos, teve uma incidência de 3% de morte perioperatória, infarto ou AVC. Isso é longe de irrisório. Especialmente quando a gente está falando de cirurgias eletivas, né? Não cirurgia de urgência. Então, uma cirurgia em que a gente supostamente tira o paciente do seu estado de homeostase, de equilíbrio, e propõe para ele uma intervenção, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Acredito que sim. A Tudo gente certo. propõe. Tá, obrigada. A gente propõe uma intervenção e nisso a gente pode, enfim, causar mais dano do que benefício. Então, os pontos chaves de uma avaliação pré-operatória ou perioperatória é entender o procedimento proposto, especialmente baixo, intermediário ou alto risco. A gente estima os riscos à saúde pelo acontecimento, o acontecimento do procedimento, então aqui global de risco de infecção, risco de internação, risco de alteração ventilatória, cardiovascular, sangramento. A gente acaba pensando em perioperatório muito para o risco cardiovascular, mas é fato que ele é um risco muito maior que isso, tá? O outro ponto importante da avaliação pré-operatória é definir a necessidade de alguma investigação complementar, que algum paciente eventualmente precise, e também ajuste de medicamentos. Então, idealmente, sempre que possível, e a gente sabe que eventualmente no SUS a gente perde esse período de 4 semanas, perde de meses, né, Angélica, o que é uma pena. A gente tem toda a avaliação pré-operatória, a gente perde o time cirúrgico, mas idealmente essa consulta ela deve ser realizada com pelo menos 4 semanas de antecedência à previsão do procedimento cirúrgico. E vocês vão ver que depois nós vamos falar sobre exames. Os exames têm uma validade bem longa, até porque o que nos embasa, o pedido de exames são evidências muito fracas e nem sempre a gente precisa. E talvez esse seja uma das principais mensagens que eu gostaria que vocês saíssem dessa reunião clínica de hoje, tá? Clínica cirúrgica. Então aqui eu tenho o exemplo de um caso, por exemplo, né?
A equipe da cirurgia oncológica interna uma paciente de 67 anos, com uma história prévia de hipertensão e já com agendamento cirúrgico programado, uma esterectomia abdominal em 5 dias. E durante a avaliação diária do paciente, o doutorando que está na equipe cirúrgica e que gosta de clínica, ele descobre que essa senhora tem história de dispneia aos pequenos esforços nos últimos 2 meses, acompanhada de edema de membros inferiores, e no exame físico ela tem turgência jugular e edema. Então, aqui o exame físico e a história falam muito alto, assim, de que talvez essa paciente tenha que ser reavaliada e talvez não fazer o procedimento cirúrgico. Ela parece ter uma condição clínica não compensada, né? Então, conversando com a R1, que é responsável pelos pacientes no pré-operatório, eles decidem de rediscutir o momento cirúrgico e pedir uma avaliação clínica. E é fato que existem poucas contraindicações absolutas a levar o paciente para uma cirurgia não cardíaca. E aqui tem alguns exemplos, mas vocês podem ver ali que insuficiência cardíaca descompensada, e pode ser o caso dessa paciente, é uma dessas contraindicações. Então, aqui na esquerda, a gente tem o que está publicado no artigo do JAMA, e aqui replicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, no nosso guide brasileiro, que coloca ali que pacientes que estão síndrome coronariana aguda, então, uma doença isquêmica ongoing, obviamente não vão para uma cirurgia eletiva, doenças estáveis da aorta, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou 4, angina em crescendo, estenose aórtica sintomática, taquibrade e arritmias, ou seja, situações clínicas em que a clínica perpassa, né? Na verdade, ela sobrepõe a necessidade de uma intervenção cirúrgica eletiva. Então, fiquem atentos na avaliação logo antes do procedimento, se o paciente tem alguma doença já reconhecida, se tem algum sinal de descompensação maior que contraindique o procedimento, e essas são as contraindicações listadas. Sempre a avaliação perioperatória, ela é uma conta que deve ter em mente o risco do procedimento inerente versus a estimativa do risco cardiovascular do paciente e a sua capacidade funcional. Como é que a gente vê isso? O risco cirúrgico é bem definido, tá? E aqui, esses são os dois extremos que eu quero que vocês guardem. Cirurgias que são de urgência ou emergência, urgência sendo de 6 a 24 horas de necessidade do procedimento e emergência até 6 horas, esse paciente não vai ter avaliação pré-operatória nenhuma. Ele vai ter, na verdade, uma otimização da hemodinâmica e de medicamentos, certamente vai ter uma passagem breve pela UTI antes ou logo após, porque a situação cirúrgica ela é iminente e certamente põe o paciente mais em risco do que qualquer outro exame poderia demonstrar. Os pacientes de baixo risco, que nós vamos ver quais são pacientes, não, os procedimentos de baixo risco, eles não têm indicação de avaliação de rotina. Então, exames que são feitos de forma rotineira não afetam a decisão de fazer o procedimento e, portanto, não devem ser feitos. E quais são, então, esses procedimentos? Tá? Baixo risco: cirurgias de mama, procedimentos dentários, cirurgias de tireoide, cirurgias oculares, todas oftalmológicas, algumas ortopédicas, como menisco, algumas ginecológicas, como procedimentos menores de útero, cirurgias reconstrutivas em geral, superficiais, algumas urológicas pequenas. Então, bastante coisa, né, que uma torácica por videotoracoscopia, então tem bastante procedimento que a gente lida no dia a dia que não precisaria de nenhuma avaliação pré-operatória. As de alto risco, todas as cirurgias vasculares, né, então aorta, revascularização aberta, angioplastia de carótida, adrenal, pâncreas, fígado e vias biliares são de alto risco, esofageca de alto risco, pneumonectomia, os transplantes todos em geral, cistectomia e reparo de perfuração intestinal. Então, vocês veem que as cirurgias que vocês fazem, elas ficam algumas em alto risco pelo procedimento em si, e muitos estão ali no meio, né? Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias intraperitoneais como colicistec, hernia de hiatus, Pranec, estão ali no meio do risco intermediário, que é o grande saco de gato, né? Então, quando estão nos grandes extremos cirúrgicos, a gente sabe que baixo risco não precisa fazer e urgências não precisa fazer. Tudo que está no risco intermediário e alto, teoricamente, eu tenho que olhar para o paciente e entender qual o risco adicional que o paciente traz para essa cirurgia que já tem um risco embutido dentro dele mesmo, tá?
Como é que eu avalia a capacidade funcional de um paciente? A gente volta para o básico da medicina. A gente tem que fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. Na grande maioria das vezes, com isso, eu já consigo entender o quanto que uma paciente tem de background, né, de solidez para sair do seu estado de homeostase e passar por um procedimento que é estressante para ele do ponto de vista corporal. Então, na anamnese, eu vou buscar as doenças de base, vou entender quem me indicou o procedimento, qual é o procedimento proposto, qual é o procedimento anestésico, porque eventualmente isso também muda a minha estratégia perioperatória. Se o paciente tem histórico de transfusões prévias e como ele lidou com isso, quais são os procedimentos prévios que ele fez e como é que isso sucedeu. Então, história, né? E no exame físico, eu vou buscar por cardiopatias, né, uma ausculta, com palpação de pulsos, com visualização de edema, né, vou olhar para aquela paciente, entender se ela não tem estertores, turgência jugular, coisas que me falem em favor de doença de base descompensada. E tem alguns testes aqui, como esse teste de mobilidade, que é o Time Up and Go Test, que é o tempo que o paciente consegue levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros e voltar, e se ele faz isso um período determinado, ele está ok para fazer o procedimento, né? Então, usualmente isso é em torno de 30 segundos, se ele consegue fazer esse trajeto, ele está em ótima capacidade funcional, digamos assim, é uma forma indireta de ver. Mas é fato que existem questionários para isso, e a gente usualmente usa os critérios de Duke para determinar a capacidade funcional, e aí existem questionários em que a gente pergunta para o paciente, existem questionários autorreferidos, tem um pouco de diferença de sensibilidade e especificidade, mas no geral, se o paciente tem um ponto de corte maior de 4 METs, por exemplo, se ele consegue subir um lance de escadas ou caminhar em uma subida sem sintomas, ele tem 5,5 METs. Teoricamente, esse paciente está ok para fazer um procedimento cirúrgico, mesmo que seja de risco intermediário ou alto. Tá? Aqui a gente está falando de pacientes assintomáticos, né? E como é que eu avalio o risco cardiovascular? Existem inúmeras calculadoras de risco, tá? Inúmeras. Desde uma super tradicional, que é o ASA, né? Que é talvez a calculadora de risco mais conhecida e reconhecida e antiga, a Goldman, ao índice cardíaco revisitado, e talvez vocês estejam vendo agora com mais frequência isso que está bem no meio ali, que é o National Surgical Quality Improvement Program, que é o NSQIP, que a gente tem usado bastante na interna como um marcador de risco não só cardiovascular, mas global. E por que que ele tem sido utilizado não só aqui por nós, mas no mundo como um todo? Justamente porque ele tem uma sensibilidade e especificidade muito interessante para vários riscos. Ele engloba nas curvas ROCs, né, em termos de comparação com os outros índices, boa curva, assim, então consegue diagnosticar os pacientes em risco com uma boa sensibilidade. E acho que a visão mais global do paciente é bem interessante. Eu vou mostrar como é que é essa tabela para que vocês tenham um pouquinho mais de familiaridade com ela. É fato que quem quiser se aprofundar um pouquinho mais vai ver que o NSQIP, para algumas cirurgias, ele ainda não está completamente validado. Por exemplo, Angélica, não é uma calculadora de risco ainda completamente validada para cirurgias oncológicas lato sensu. E nesse ano, nesse momento, tem 4 residentes da interna fazendo um estudo aprofundado, né, nesse equipe para pacientes oncológicos, e a gente, inclusive, sugerindo a entrada de 2 critérios que não estão aqui, então, assim, a gente espera que seja uma publicação de impacto e a gente conta com vocês, por sinal, para dar seguimento nessa ferramenta, tá? Então, a gente usa a ferramenta online, tá? Ela é disponível nessa calculadora de risco, é só colocar ali o NSQIP no Google, que vai aparecer, e vocês vão ver que ela apresenta uma série de perguntas, uma série de dados do paciente, dados demográficos e dados de doenças prévias. Talvez o que é mais difícil para o clínico que usa a ferramenta é saber exatamente onde, qual é o procedimento, porque ela parte do procedimento. Então, o nome corretinho do procedimento em inglês, ela não tem em português, tá? Então, é bem legal quando a gente consegue conversar com a equipe cirúrgica e ter direitinho o nome do procedimento
que vai ser feito com o paciente. E com os dados que a gente coloca, então ali, esse paciente, por exemplo, era uma pancreatectomia, que foi vista assim, nessa equipe, um senhor de 65 anos, homem, que tem um status funcional independente, não é emergência, na castração de asa ele fica moderado, não usa corticoide, não tem ascite, não teve sepsis dentro das 48 horas antes da cirurgia, não usa ventilador, não tem neoplasia reconhecida, tem diabetes com medicamento oral, é hipertenso, não tem ciência cardíaca, não fuma, né? A gente põe ele em cima de peso e altura e ele gera esse gráfico aqui que está na direita, em que a gente tem o risco do paciente, o risco médio da população e qual é a chance de desfecho, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele está abaixo do risco médio para quase todas as coisas que a ferramenta mede, complicação séria, qualquer complicação, pneumonia, infecção de sítio cirúrgico, infecção do trato urinário, bate ali na trave, trombose venosa profunda, ciência renal, readmissão, enfim, né? A única coisa que é na média, tem duas na média, na verdade, é complicação cardíaca e ali uma chance de ter que precisar de enfermaria ou reabilitação, tá quase ali na média. Então, ela dá uma estimativa, inclusive, de tempo de internação para um caso como esse, e que a nossa ideia é que a gente possa depois ver esses dados e fazer uma leitura crítica com os nossos pacientes, talvez seja um pouco diferente, mas vocês veem que é muito maior do que o risco cardíaco em si isolado, tá? Tanto no guideline americano, da American Heart, quanto no brasileiro, e talvez porque é fato, a gente está tratando mais doenças graves em pacientes considerados idosos, tá? É de bom tom fazer uma análise de fragilidade, e aí existem também várias calculadoras e instrumentos que fazem isso, muitos deles também, todos esses que estão aqui listados, eles já têm uma validação para a população brasileira, especialmente Frail, né? Mas vocês veem ali que a recomendação ela ainda é 2A, não é uma recomendação 1, né? Mas vem crescendo justamente pelo fato de população idosa ser um pouco diferente no cuidado, né? Então, a gente entender as fragilidades relacionadas à idade e as doenças que vêm com ela, fazem parte e somam as escalas de risco que a gente escolher, que no nosso caso e na Santa Casa, eu tenho advogado que o NSQIP seria melhor, tá? Em pacientes que são sabidamente isquêmicos, essa aqui é uma questão delicada, porque muitas vezes a gente tem uma proposição de fazer um procedimento eletivo em alguém que acabou de passar por um stent, por exemplo. E essa tabela que vocês estão vendo aqui na esquerda mostra, na verdade, que até 6 meses do procedimento a gente aumenta risco se a gente fizer o procedimento, qualquer procedimento, Policystec, Pancreatec, qualquer um, né? Então a gente tem que pensar bem em risco-benefício e tem que ter certeza da necessidade do procedimento cirúrgico para não, digamos, colocar em risco ou mesmo colocar em xeque todo o investimento que foi feito para a questão coronariana. Então, aqui eu acho que é um ponto interessante em cirurgias eletivas, depois nós vamos falar um pouquinho de cirurgias tempo sensível, né? Porque é onde a gente mais se aperta no hospital. A gente não tem, na grande maioria das vezes, pacientes lisos, né? Pacientes que não têm uma história isquêmica ou que sabem da sua doença isquêmica e a gente se depara com uma situação cirúrgica, especialmente as oncológicas, em que a necessidade de ressecção da lesão faz com que a gente tenha uma corrida contra o tempo. Então, fazer uma avaliação pré-operatória formal, talvez com exames formais, e eu ter ali um resultado que eu precisaria de uma intervenção, não vale a pena no sentido de que se eu precisar colocar stent, por exemplo, eu vou ter que esperar idealmente 6 meses para fazer qualquer coisa com esse paciente. E aí talvez o tempo da situação cirúrgica
seja compatível com isso, né? Então, dentro do planejamento desse paciente, a gente tem que entender a urgência do procedimento e o que vai acontecer se eu fizer uma intervenção porque diagnostiquei uma doença isquêmica, com necessidade de intervenção. Então, classicamente, a gente recomenda, né, que pacientes que fizeram qualquer intervenção de revascularização miocárdica, para cirurgias não cardíacas, eu tenho aval com mais de 6 meses. Qualquer coisa menos que isso, eu não tenho evidência ou não devo fazer, certo? Então, que exames que eu peço e por quê? Ah, se vocês pararem para ler, dá vontade de chorar, na verdade. A gente faz tanta coisa no automático e talvez a gente nunca tenha evidência para a grande maioria das coisas que a gente faz em perioperatório. É muito frustra, na verdade, o grau de recomendação e nível de evidência de tudo que a gente faz. É muito frustra, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, eletrocardiograma no perioperatório, onde tem indicação? Aqueles pacientes que eu tenho alguma coisa no exame físico que me faz pensar que talvez eu precise de um eletrocardiograma. Naqueles pacientes em que eu vou ter uma cirurgia de risco intermediário, então aqui as intracavitárias, transplante de órgãos sólidos, cirurgias ortopédicas de grande porte, cirurgias vasculares, então intermediário e grande, né? E grande risco. Talvez pacientes diabéticos que possam ter alteração silente, né? Mas aquela máxima, né, de que todo paciente acima de 40 anos eu tenho que fazer um eletrocardiograma não é verdade, né? Então, obesos não é verdade. Então, o que a gente pode pensar é que um eletrocardiograma para quem nunca fez e que é um exame inócuo, no sentido de que ele não tem radiação, ele não perfura nada, ele só tem uma necessidade de alguém que leia de forma adequada esse exame, ok de fazer, mas raio-x, por exemplo, né, que é outra recomendação, afora, para talvez ver anatomia, ver traqueia, né, alguma coisa que tenha escapado do exame físico, eu praticamente não tenho recomendação formal nem nível de evidência, a não ser que o paciente tenha algum sinal, sintoma que me faça pedir. Então, a gente volta, e aqui a gente pode passar por hemograma, a gente pode passar para os exames de coagulação, que esse sim, a gente, como acaba tendo maior risco de sangramento, tem aqui os clássicos, né? Paciente em uso de anticoagulante, paciente com insuficiência hepática, com distúrbio de coagulação, enfim. Esses exames nos parece um pouco óbvio que tem que fazer, no grau de recomendação 1, mas o nível de evidência é C, né? Então, todos, na verdade, até para intervenções de médio e grande porte. Mas também, de novo, é um exame que é barato, que é inócuo, que é uma coleta, e que talvez a gente tenha mais segurança de bom tom fazer, tá? Resumindo, aquilo que vocês fariam para o paciente por qualquer outra questão clínica, vocês façam no perioperatório, tá? Aquilo que vocês não fariam, ou que o paciente já tem há 2 meses, não tem por que repetir, tá? Para a parte cardiológica, é pior ainda o grau de recomendação e nível de evidência. Então, testes não invasivos, famosa cintilo e ergometria no perioperatório, tá? Então, certamente os pacientes que são submetidos a cirurgias de baixo risco não tem que fazer, tá? Não tem que fazer mesmo, porque é 3C. Pacientes que têm risco estimativa de risco intermediário ou alto de complicações, mas que não têm doença prévia, né? E que não vão fazer uma cirurgia vascular, é 2AB, né? Então, além de não agregar, talvez não mude não mude a minha conduta pela parte isquêmica, né? Então, aqui, para testes não invasivos, primeiro é o quanto eu posso esperar para fazer a minha cirurgia, tá? Porque se eu encontrar alguma doença que pela parte clínica eu precisaria de tempo, eu tenho que pensar naquele mínimo de 6 meses para fazer, para pedir um teste ergométrico. Então, o paciente está no hospital com cirurgia marcada para hoje é segunda, para sexta, eu não vou pedir uma ergometria, tá? Porque ou eu preciso fazer cirurgia ou eu não vou fazer o procedimento. E, bom, eventualmente, se eu posso esperar, o clínico vai dizer, cancela o procedimento cirúrgico, porque a parte cardiológica é mais importante, tirar, talvez,
sei lá, é difícil uma cirurgia que vocês marquem que não precisa fazer, né, de forma eletiva, que já esteja no hospital. Mas vamos supor que é uma colilitíase e que a gente está tirando ainda sem muita convicção, né? Não é um paciente que está super sintomático, que daria para esperar um pouquinho, não é aguda. Bom, a gente vê a parte cardiológica primeiro, define bem isso e depois volta para o procedimento cirúrgico, tá? E CAT, então, nem se fala, né? O CAT a gente só vai pedir naqueles pacientes em que eu tenho uma síndrome coronariana aguda de alto risco, né? Todo o resto tem que ser muito discutido com o especialista, tá? Então, eu gostei bastante desse esquema aqui, porque acho que deixa um pouquinho mais claro as indicações de exames no perioperatório. O eletrocardiograma acaba sendo um exame tranquilo de se fazer e que nos dá uma informação prévia para depois ser comparado no exame posterior. Aqui, com o burden de obesidade, eles acabam colocando aqui que talvez a gente também possa pedir mesmo nos pacientes acima de 40 anos, independente desse número mágico dos 40, em que todo mundo deveria fazer perioperatório, não é bem assim, mas enfim, eletrocardiograma a gente pode pedir, tá? O ecocardiograma, especialmente nos pacientes em que eu tenho uma condição cardíaca já conhecida ou suspeita, doença valvar conhecida ou suspeita, nos pacientes com transplante hepático, pela questão de controle volêmico, né? E pacientes que têm doenças prostéticas, prótese valvar, doenças valvulares, né? Que tem prótese valvar intracardíaca com sintomas, ou mesmo sem sintomas, a gente pode considerar, né? Ah, onde eu vou pedir provas funcionais de isquemia com imagem, cintilo, ou ergo, né? Aquele, até o guide vai mais para cintilografia. Especialmente naqueles pacientes em quem eu tenho uma capacidade funcional baixa, então eu tenho lá menos de 4 METs na minha função, nas perguntas de função, capacidade funcional, e eu tenho um procedimento que é de risco intermediário e alto, e tem tempo, né? A cirurgia me permite esperar. Bom, e CAT sempre que o problema maior foi cardiológico e não cirúrgico. Então, é bem específico, são pacientes que têm doença coronariana de alto risco ou isquemia extensa numa prova funcional prévia. Restringe bastante. E talvez isso aqui vocês já tenham visto no TI, porque esse talvez seja a grande novidade dos últimos, desses dois guides, né? Assim, a consolidação do pedido de biomarcadores para o BNP e troponina no perioperatório, especialmente naqueles pacientes em que, aqui na verdade é um pouco a minha tradução do uso, tá? Isso não tá, a escola canadense, ela indica fazer para todo mundo no perioperatório, mesmo, mesmo pacientes que não, digamos que têm o risco cardiovascular bem medido e que têm uma boa capacidade funcional, eles indicam uma dosagem. Tem a parte que critica isso, no sentido de que o que que a gente vai fazer com esse exame, né? Se ele vier alterado, se o paciente não tem sintomas. Então, como ainda está bem aberto para alguma discussão, na Santa Casa, vocês verão isso, especialmente em pacientes acompanhados pela interna, que aqueles pacientes que têm uma cirurgia tempo sensível com risco cardiovascular não acessado ou não acessável, então lá o paciente tem um tumor de cólon que precisa operar, porque vai obstruir, tá? Ainda não é uma urgência e emergência, mas está se encaminhando para, e a gente vai revisitar a história. É um paciente que tem lá um micocárdio com uma doença miosegmentar, o ventrículo está lá cheio de partes acinéticas, e ele nunca soube que infartou, e tem fator de risco para doença cardiovascular não tratada. Então, esse paciente, a gente dosa probenipê e troponina no pré-operatório, a gente indica UTI, porque ele precisa de vigilância, no peri, mesmo que a cirurgia, pela cirurgia em si, não fosse um indicativo de UTI, esse paciente a gente vai indicar, e a gente vai fazer a avaliação, então, da subida de troponina e probenipê relacionado ao procedimento na UTI e no pós-operatório, tá? Então, naqueles pacientes de alto risco cardiovascular em que a gente não consegue fazer uma intervenção porque a cirurgia é tempo sensível, a gente tem que resolver o problema cirúrgico do paciente, o ProBNP e a troponina nos ajuda a mensurar e diagnosticar, talvez de forma mais precoce, alterações isquêmicas desses pacientes.
E os medicamentos? O que que eu faço com os medicamentos dos pacientes nesse momento do perioperatório, né? Acho que uma das coisas mais frequentes é a AS antiagregantes. O tempo está passando e acho que está mais claro, né, que os pacientes com uso de AS que não são em prevenção primária, a gente deve manter, então, aqueles pacientes que têm indicação por doença isquêmica, né? Então, aqui no quadro da esquerda, em que eu tenho na primeira linha ali, pacientes que usam AS em prevenção primária, esse eu posso suspender, né? Apesar de ter recomendação de não fazer mais esse uso, a gente encontra muitos pacientes que usam AS há muitos anos, não querem parar, então esses pacientes eu suspendo por 7 dias antes da cirurgia não cardíaca. Para aqueles que usam AS em contexto de prevenção secundária, ou seja, já tiveram um infarto ou já tiveram um AVC, né, eu mantenho a dose de 100 miligramas ao dia, exceto para aquelas cirurgias em que eu sei que o risco de sangramento é muito grande, né? E aí aqui a gente está falando de neurocirurgias, algumas cirurgias urológicas em que o risco é proibitivo, e aí eu acabo não suspendendo o AS. Vou ficar aqui nesses dois, porque depois tem o clopidogrel, né? Então, os pacientes, até vou falar, em monoterapia com clopi, ele pode ser mantido em procedimento de baixo risco de sangramento e deve ser suspenso 5 dias antes daqueles procedimentos em que eu tenho risco moderado ou alto de sangramento, tá? Aqui do lado, eu tenho as recomendações para quem faz dupla antiagregação. Então, ele repete aqui o AS nas doses de 100 para aqueles pacientes em perioperatório. Só um instantinho. Em casa é sempre esse problema, né? Então, naqueles pacientes que não vão fazer neurocirurgias ou outras cirurgias de alto risco, tá? O tique é clopidogrel 5 dias antes, e os demais são coisas menos corriqueiras na nossa realidade, tá? Dos anticoagulantes, o que que, o que que é interessante? Que naqueles pacientes em que eu preciso suspender a anticoagulação, eu vou me perguntar se eu preciso fazer ponte, tá cada vez menos frequente a necessidade de ponte para muita coisa, né? Então, se eu não preciso, eu vou parar, por exemplo, a varfarina 5 dias antes do procedimento. Se eu preciso de ponte, que são aqueles pacientes que têm alto risco de AVC, de trombose venosa profunda, eu vou usar usualmente heparina de baixo peso molecular, por 3 dias antes da cirurgia, e vou fazer a última dose 24 horas antes, né? Então, vou suspender a enoxaparina, vou voltar 48 horas, 72 horas depois da cirurgia, e aí depois eu retomo a minha dose terapêutica da varfarina. Para os novos anticoagulantes, então, para Rivarox, Apixaban e Edoxabana, tudo também depende do meu risco de sangramento, se é baixo ou alto. Então, se o meu risco é baixo de sangramento um dia, se é alto 2 dias antes do procedimento, né? Que são os mais comuns. A dabigatana depende, é um misto de risco de procedimento e clearance da creatinina, né? Então, de função renal. Se eu tenho pacientes que eu tenho um clearance que é maior que 50, eu posso parar até um dia antes. Se eu tenho algo intermediário ali, eu paro 2 dias. Se tiver um clearance abaixo de 50, eu tenho que parar 4 dias antes a anticoagulação, tá? Outros medicamentos, como beta-bloqueador, estatina, inibidores da ECA, o BRA, a tendência da literatura é dizer que o que está funcionando mantém, a gente não para, tá? Ah, Especialmente em quem usa para doença isquêmica, né? Então, quem já tem infarto e usa estatina, é um momento que é pró-inflamatório, toda a cirurgia a gente pode manter, a não ser que tenha alguma alteração hepática no pós-operatório que eu preciso suspender, enfim, mas no geral, a gente mantém no perioperatório, certo? Então, esse é um algoritmo que foi publicado nesse artigo do JAMA, que eu acho que ele é bem instrutivo, né? Um resumo de tudo isso que a gente falou até agora. Eu começo, então, pela apresentação do paciente. Eu vejo se o paciente tem fatores de risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida e que está programada, então, uma cirurgia não cardíaca. Eu entendo se essa cirurgia é urgente ou emergente. Se sim, eu vou para a cirurgia, não penso em fazer nenhum tipo de exame perioperatório. Se não é uma cirurgia urgente ou emergente, eu vou acessar os fatores de risco, né? Então,
Se o paciente tem alguma alteração clínica descompensada, como arritmia, doença valvar, insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda, eu vou postergar o procedimento até que eu tenha isso bem tratado, enfim, né, organizado. Se não tem, se tem essas condições, mas elas estão estáveis, né, e eu não tenho stent coronariano, ou se eu tenho, vou entender com o cardiologista, com o internista, se está ok para fazer essa cirurgia eletiva. Se não, tá? Eu vou entender qual é o meu risco cardiovascular. Se ele é menor que 1%, eu vou para a cirurgia. Se for maior que 1%, eu vou otimizar a terapia médica para reduzir o risco cardiovascular e vou entender a capacidade funcional. Se o paciente tem mais de 4 METs, eu posso ir para a cirurgia sem nenhum outro exame diagnóstico de doença cardiovascular. Se não, eu preciso fazer um teste adicional. E aí aqui, ou cintila, ergometria, enfim, são os testes não invasivos de estresse, né, para eu entender qual é o risco coronariano e aí ir ou não para um procedimento cirúrgico. Então, acho que esse é um esquema bem legal, simples, seguindo as setinhas, que resume tudo isso que a gente falou até agora e que ainda é bem atual. Talvez aqui o que falte nesse fluxograma seja assim naqueles pacientes em que eu tenho risco intermediário, mas preciso fazer o procedimento, ou seja, porque a cirurgia é tempo sensível, é a indicação de fazer os biomarcadores, né, troponina e proBNP, que não tinha aqui ainda evidência em 2020 para ser colocado num algoritmo como esse. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre esse estudo, porque até ele foi tema do Clube de Revista da Interna da semana passada, né, em que a gente viu os desfechos cirúrgicos de 17 países aqui da América Latina, um estudo de coorte prospectiva, muitos centros aqui do Rio Grande do Sul, né, inclusive a Santa Casa, e o objetivo desse estudo foi avaliar os desfechos pós-operatórios em pacientes cirúrgicos, né, avaliando complicação, mortalidade, duração de internação, admissão no UTI. Foi um estudo muito bem delineado, assim, e tinha também, no bojo do estudo, a comparação com outros continentes, tá? Se viu a mortalidade e complicações comparados com o NSQIP, com o ASUS, que é um estudo europeu, né? E o que que a gente viu? Que, na verdade, a nossa performance aqui na América Latina, ela é consideravelmente pior, né, do que nos outros continentes. É, chama atenção, assim, que, por exemplo, ali, muitos pacientes desenvolveram complicações graves e não conseguiram ser admitidos em UTI, 37% dos que ficaram grave, né? Um a cada sete desenvolveu complicação significativa, um a cada sete pacientes que desenvolveram essas complicações morreram sem deixar o hospital. A infecção ainda segue sendo a complicação mais frequente. O que que se concluiu desse estudo, assim? A discussão fala que talvez a gente opere pacientes mais graves, e eu acho que essa é a nossa realidade. A gente tem um sistema de saúde, aqui falando mais do SUS, em que às vezes o paciente chega num adiantado de doença, a gente tenta ainda assim, né? E nesse tentar ainda assim, eventualmente a gente tem uma mortalidade maior associada. Mas se fala bastante do cuidado no hospital, né? De que talvez assim a gente não enxergue com tanta clareza a deterioração clínica. Então, aqui eu chamo a atenção que desses pacientes que a gente opera em condições, às vezes, não muito ideais, que a gente fique mais atento para problemas no perioperatório. Mas uma coisa que chamou atenção desse estudo, eu acho que quase 20% das cirurgias eram cirurgias ortopédicas, né? E foram também uns que mais complicaram, é que esses pacientes não tinham uma avaliação clínica pré-operatória, né? Formal de compreensão de compreensão de risco para a faixa etária, de risco-benefício de fazer a cirurgia. Então, aqui, eu acho que é falando muito do comanejo, né? Do que eu espero que vocês tenham liberdade e vontade de trabalhar com a interno, enfim, ou com a equipe anestésica, no planejamento global, desse paciente, pensando sempre que a gente na, no, assim, tirando as urgências, a gente tira o paciente do seu estado normal e leva para um estado inflamatório
um estado de risco e que isso não é isento de riscos. Longe disso. Certo, gente? Estou aberta para perguntas, Parabéns, Denusa, questionamentos. muito boa aula. Eu É, até vou te pedir depois se tu puder me mandar os artigos, realmente eu acho que vai ser legal passar pro pessoal. claro, 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 mando os três. Show. Pessoal, Não sei alguém se tem o alguma Vicky pergunta? Deixa eu botar aqui nas pessoas. ou se tem chat, se alguém quer perguntar por escrito, também não tem problema. Bom, te agradeço imensamente, Denusa. Muito obrigada, tá? Obrigada pela Imagina, disponibilidade no adiantado da hora, né? não, imagina, eu que peço perdão pelo horário. Capaz, tranquilo, a gente se adapta, tá? Uhum. E valeu a pena. Ó, o pessoal tá falando no chat só agradecendo ali, tá? Eu tô vendo, tô vendo. E realmente fico à disposição, assim, eu acho, Angélica, que a gente tem que falar um pouquinho mais, assim, eu e tu, a gente conversa muito, né, sobre os nossos pacientes, assim, e, e eu gostaria tanto que os residentes falassem isso também, sabe? Que a gente conversasse um pouco melhor sobre. É, eu acho que a nossa mesmo nosso julgamento crítico do que a gente pede e o que a gente vai fazer com o resultado é Uhum. bem, bem importante. E para os nossos pacientes graves do hospital, que a gente tem dificuldade de UTI, né, e que a gente tem que tentar otimizar os leitos e exames e afins, que a gente converse mais sobre o planejamento desses casos. Fala, Acho que Rodolfo, abriu a sim, câmera, acho que tem que sim. falar, olha lá. Não, não, professora, foi só para mostrar que eu estava presente. Excelente aula, Ah, obrigado. não, imagina. Então, vou passar os arquivos, tá, Angélica? Por favor, Uhum. repassa para o pessoal. Isso sim. Acho que o brasileiro também tá bem bom, assim, tem os highlights novos ali, mas esse do Jama, para uma leitura rápida, eu acho que é bem pertinente. Uhum.